No topo de uma das colinas mais valorizadas do bairro do Morumbi, em São Paulo, o que um dia foi o epicentro da alegria e da sofisticação brasileira, hoje repousa sob um manto de melancolia e silêncio absoluto. A mansão de Hebe Camargo, carinhosamente apelidada de Palácio da TV, não era apenas uma residência luxuosa, mas o cenário onde a história da comunicação nacional era escrita entre brindes de champanhe e gargalhadas icônicas. O que a história recente tenta esconder é a velocidade com que o brilho da propriedade se apagou após a partida da apresentadora em 2012, deixando um vazio que nem a arquitetura grandiosa conseguiu preencher. A mansão, que possuía cerca de 7.000 metros quadrados de área construída, funcionava como uma extensão da personalidade de sua dona, exuberante, acolhedora e profundamente dourada. Os portões imponentes, que antes se abriam para receber presidentes, estrelas internacionais e a elite cultural do país, hoje enfrentam o desgaste do tempo e o peso do abandono institucional. O que restou daquele império de entretenimento é uma estrutura que luta para não ser engolida pelo esquecimento, enquanto as memórias dos banquetes suntuosos ecoam nos corredores agora vazios e empoeirados. A mansão de Hebe tornou-se um símbolo trágico de como a glória terrena é efêmera e de como o patrimônio físico pode se tornar um fardo pesado para os herdeiros. O Palácio da TV, outrora vibrante e cheio de vida, agora é uma carcaça de luxo que observa, do alto de seus muros, o crescimento indiferente da metrópole que um dia se curvou ao seu brilho. A mansão foi projetada para ser um monumento ao sucesso, com acabamentos em mármore importado, lustres de cristal de dimensões colossais e detalhes em folha de ouro que refletiam a luz das câmeras. O que o público não via através das colunas sociais era a manutenção obsessiva que Hebe dedicava a cada centímetro de sua casa, tratando-a como um santuário da sua própria trajetória de vida. O segredo daquela residência era a mistura entre o luxo europeu clássico e o calor tropical brasileiro, criando um ambiente que conseguia ser imponente e familiar ao mesmo tempo. Hoje, o mármore que um dia brilhou sob as luzes de festas memoráveis apresenta rachaduras e manchas causadas pela infiltração e pela falta de polimento constante que a estrela exigia. Os jardins, que exibiam espécies exóticas e eram meticulosamente cuidados por uma equipe de jardineiros, agora enfrentam o crescimento desordenado da vegetação que ameaça as esculturas de bronze espalhadas pelo terreno. O que restou dos detalhes luxuosos são fragmentos de uma era de ouro da televisão brasileira, onde a ostentação não era vista como pecado, mas como uma extensão do carisma da apresentadora. O Palácio da TV está perdendo a sua nitidez arquitetônica, transformando-se em uma ruína moderna que guarda em seus entalhes de madeira o cheiro de perfumes caros que o tempo insiste em dissipar. A degradação física da mansão é o retrato visual de uma ausência que nenhum restauro parece capaz de sanar, pois falta ali a alma vibrante que dava sentido a todo aquele ouro. Hebe Camargo era uma colecionadora nata, e sua mansão abrigava um acervo de obras de arte, pratarias e presentes de valor inestimável que compunham a decoração de cada cômodo. O que restou desse tesouro pessoal foi alvo de um complexo processo de inventário e leilões que dispersaram a essência da casa por diversas coleções particulares ao redor do mundo. O segredo que a família escondeu durante anos foi a dificuldade em manter a unidade do acervo diante dos altos custos de manutenção e dos impostos que recaíram sobre a propriedade monumental. Muitos dos móveis desenhados por designers renomados e as louças de porcelana fina que serviram os banquetes mais exclusivos de São Paulo foram retirados de seus lugares originais, deixando marcas de poeira nas paredes. A mansão, que antes era uma galeria viva da cultura nacional, hoje exibe salas amplas e nuas, onde o eco das palavras é a única coisa que preenche os espaços, outrora repletos de história. O destino das joias icônicas e dos vestidos de alta costura foi o distanciamento das paredes da mansão, transformando a casa em um cenário desprovido de seus personagens principais
e de seus acessórios de cena. O que restou da decoração original são apenas as peças fixas, que parecem chorar a ausência da curadoria impecável que Hebe exercia com tanto amor e dedicação constante. A dispersão dos objetos de Hebe marcou o início do fim do Palácio da TV, pois uma casa sem as memórias de sua dona é apenas um conjunto de tijolos e cimento sem vida. Um dos pontos mais sagrados e preservados da mansão era a capela particular que Hebe mandou construir, onde ela buscava refúgio espiritual e realizava cerimônias íntimas. O que restou desse santuário doméstico é uma das partes mais emocionantes da propriedade, pois ainda guarda a aura de devoção de uma mulher que nunca escondeu sua fé católica. O segredo da capela era o seu isolamento do barulho das festas, servindo como o coração silencioso de uma casa que vivia sob o brilho constante dos holofotes e da atenção mediática. Hebe recebia ali padres amigos e realizava batizados de familiares, transformando o espaço em um elo entre o sagrado e a sua vida mundana de estrela máxima da televisão. Hoje, a capela enfrenta o desafio do tempo, com suas imagens sacras e bancos de madeira nobre, sofrendo com a umidade que invade as frestas das janelas raramente abertas. O que restou da fé que ali habitava são os pequenos detalhes de devoção que a família tentou preservar, como se o espírito de Hebe ainda pudesse ser encontrado em oração naquele altar. A capela é o último bastião da humanidade de Hebe dentro do Palácio da TV, lembrando a todos que, por trás da apresentadora Gracinha, existia uma mulher de valores profundos. A degradação deste espaço seria o golpe final na memória da apresentadora, pois era ali que ela se despia da fama para se encontrar com sua própria essência e espiritualidade. Falar da mansão de Hebe Camargo é falar das festas de aniversário e de Natal que paravam o trânsito do Morumbi e reuniam o quem é quem da sociedade brasileira. O que restou desses eventos lendários são fotografias amareladas e relatos de convidados que lembram com nostalgia da fartura e da hospitalidade impecável da dona da casa. O segredo daquelas noites era a capacidade de Hebe em misturar diferentes mundos, transformando sua sala de jantar em um fórum de discussões políticas, artísticas e sociais de alto nível. O Palácio da TV foi palco de brindes que selaram acordos importantes e de confissões feitas sob o efeito de champanhe da melhor safra, sempre servido em taças de cristal bacará. Hoje, o grande salão de festas está vazio, e o silêncio é interrompido apenas pelo som do vento que sopra através das frestas das portas de correr que levam à piscina. O que restou da alegria esfuziante das noites de gala é um vazio ensurdecedor, que serve como um lembrete cruel de que a festa sempre acaba e as luzes um dia se apagam para todos. As taças de cristal não tilintam mais, e a cozinha industrial, que preparava banquetes para centenas de pessoas, agora é um deserto de aço inoxidável frio e sem o calor do fogão. A mansão de Hebe perdeu sua função social, tornando-se um mausoléu de uma época em que a hospitalidade era uma forma de arte exercida com maestria pela maior estrela do país. O dormitório principal da mansão era o verdadeiro Sanctum Sanctorum de Hebe, um espaço onde o luxo se encontrava com o conforto mais absoluto e pessoal. O que restou do quarto da rainha da TV é a estrutura de um closet que um dia abrigou centenas de pares de sapatos e roupas de grifes internacionais que ditavam a moda brasileira. O segredo desse cômodo era o refúgio que ele proporcionava nos momentos de dor e doença, sendo o local onde Hebe enfrentou suas batalhas mais difíceis com a mesma dignidade que exibia no palco. Hoje, o quarto exibe as marcas da retirada de móveis feitos sob medida e a ausência da cama imponente que era o centro de sua privacidade e descanso. O que restou da intimidade de Hebe são as paredes que guardam o eco de suas conversas telefônicas tardias e o reflexo de sua imagem em espelhos que agora parecem embaçados pela saudade. A suíte master, com seu banheiro de mármore e banheiras de hidromassagem, enfrenta o desgaste natural de uma hidráulica que não é acionada há anos,
acumulando o pó do abandono. O Palácio da TV sem o seu quarto real é como um corpo sem alma, uma sucessão de salas vazias que não conseguem mais contar a história completa da mulher por trás do mito. A tristeza de ver o santuário de Hebe desmantelado é o ponto mais alto da tragédia que envolve o fim de sua mansão no Morumbi, simbolizando a queda de uma dinastia televisiva. A área da piscina da mansão de Hebe Camargo foi, por décadas, o cenário de fotos icônicas para revistas de celebridades e momentos de lazer com sua família e amigos próximos. O que restou desse espaço de lazer é uma piscina de águas turvas e paradas, que reflete não mais o céu azul de São Paulo, mas o descaso de uma propriedade sem manutenção. O segredo da área externa era a integração com a natureza, com jardins que faziam com que a estrela se sentisse em um oásis no meio da selva de pedra paulistana. Hoje, as espreguiçadeiras foram recolhidas e o piso de pedra, que antes era mantido impecável, está coberto por folhas secas e limo, criando um aspecto de cenário de filme de suspense. O que restou do frescor das tardes de sol são as colunas brancas que cercam a varanda, agora descascadas e exibindo os sinais do tempo que não perdoa nem mesmo os palácios. A área da churrasqueira e os quiosques de apoio estão em ruínas, com o telhado sofrendo com a ação das chuvas e o ataque de cupins que corroem a estrutura de madeira nobre. O abandono da área externa é a face mais visível do trágico fim do Palácio da TV, pois é o que os vizinhos e curiosos conseguem vislumbrar por cima dos muros altos. A piscina parada é a metáfora perfeita para a vida de Hebe após sua morte. Uma estagnação que contrasta com a fluidez e a energia que ela sempre demonstrou em vida. Após a morte de Hebe, o destino da mansão tornou-se uma questão complexa de herança, impostos e visões divergentes sobre o que fazer com uma propriedade de tal magnitude. O que restou para os familiares foi o desafio logístico e financeiro de manter um elefante branco que consome recursos vultosos apenas para não desmoronar completamente. O segredo das discussões de bastidores era a dificuldade em encontrar um comprador que estivesse disposto a investir na reforma necessária ou em transformar o local em um museu. Hebe não deixou um plano diretor para sua residência, acreditando talvez que a alegria que ela plantou ali seria suficiente para manter os portões abertos para sempre. Hoje, a mansão é objeto de especulação imobiliária, com muitos defendendo que a área deve ser loteada para a construção de novos condomínios de luxo, o que apagaria de vez a história do lugar. O que restou da vontade de Hebe em relação ao seu lar é uma interpretação aberta que coloca em xeque a preservação da memória da televisão brasileira no espaço físico. A luta dos herdeiros é contra o tempo e contra a desvalorização de um imóvel que, apesar de histórico, exige um custo de vida que poucos indivíduos no Brasil atual conseguem sustentar. O trágico fim do Palácio da TV passa necessariamente pela impossibilidade prática de manter o estilo de vida de uma rainha sem o trono e sem o império mediático que o sustentava. Com a mansão permanecendo vazia por longos períodos, o risco de depredação e o saqueamento simbólico da memória de Hebe tornaram-se ameaças reais e constantes à propriedade. O que restou da segurança rigorosa que protegia a estrela é uma vigilância básica que nem sempre consegue impedir a ação do vandalismo e das pichações nos muros externos. O segredo da decadência da mansão é como o esquecimento se infiltra pelas frestas, transformando um local de adoração em um terreno de indiferença urbana e degradação social. Relatos de vizinhos mencionam o aspecto sombrio que a casa adquire durante a noite, com a ausência de iluminação decorativa que antes destacava a mansão na paisagem do Morumbi. O que restou da aura de casa mais famosa do Brasil é uma fama agora tingida pelo trágico, atraindo exploradores urbanos e curiosos que buscam registrar a ruína da celebridade. A invasão do esquecimento é mais dolorosa que a retirada dos móveis, pois significa que as gerações futuras podem não compreender a importância do que aconteceu dentro daquelas paredes. O Palácio da TV corre o risco de se tornar apenas uma referência geográfica vaga,
perdendo seu contexto histórico de epicentro da comunicação e da elegância brasileira. O saqueamento da memória ocorre cada vez que alguém olha para a mansão e vê apenas um imóvel velho, e não o palco de uma vida que iluminou o país por mais de 6 décadas. Houve, logo após o falecimento de Hebe, um movimento forte para transformar a mansão em um museu que preservasse seu acervo e contasse a história da televisão através de seus olhos. O que restou desse sonho foi a frustração de projetos que esbarraram na falta de incentivo público e na complexidade de transformar uma residência privada em um espaço de visitação coletiva. O segredo da inviabilidade do museu foi o custo de adaptação às normas de segurança e acessibilidade, que descaracterizariam a arquitetura original que Hebe tanto amava. Hoje, o Palácio da TV é um museu involuntário do abandono, onde a poeira e o mofo são os únicos visitantes regulares que percorrem os quartos de hóspedes e as salas de estar. O que restou da intenção de homenagear a apresentadora no seu habitat natural são ideias arquivadas que não conseguiram sair do papel por falta de patrocinadores dispostos ao longo prazo. A realidade do abandono é o contraste amargo com os planos gloriosos de imortalizar Hebe através de sua casa, provando que a memória pública no Brasil é muitas vezes volátil. A mansão tornou-se um lembrete de que, sem uma gestão cultural eficiente, os grandes marcos da nossa história pessoal e coletiva estão fadados ao desaparecimento físico. O Palácio da TV, que deveria ser um centro de celebração, hoje é uma lição sobre a fragilidade das instituições culturais e do patrimônio artístico residencial brasileiro. A decadência da mansão de Hebe Camargo não afetou apenas a sua família, mas alterou a dinâmica e a percepção de valor do entorno imediato no Morumbi. O que restou do prestígio de morar ao lado da Hebe é agora o receio de viver próximo a uma propriedade em processo de arruinamento que pode atrair problemas de segurança e desvalorização. O segredo da influência de Hebe no bairro era como ela personificava o auge da sofisticação local, atraindo investimentos e olhares para uma região que se tornou sinônimo de elite. Hoje, a fachada imponente do Palácio da TV exibe sinais de descascamento e sujeira acumulada, destoando de outras mansões vizinhas que ainda mantêm sua manutenção rigorosa em dia. O que restou da elegância da rua onde Hebe morava é uma cicatriz arquitetônica que lembra aos moradores a instabilidade da riqueza e a finitude de todas as coisas humanas. A mudança na paisagem é drástica. Onde antes havia movimento de limusines e vans de produção televisiva, agora há o silêncio de uma via que parece ter perdido o seu propósito original. O Palácio da TV, no seu fim trágico, arrasta consigo uma parte da identidade dourada do Morumbi, sinalizando o fim de uma era de grandes proprietários e residências cinematográficas. A mansão é agora o fantasma do bairro, uma presença imensa e muda que todos evitam olhar por muito tempo, para não confrontar a realidade da própria finitude. O trágico fim da mansão de Hebe Camargo marca de forma definitiva o encerramento de um capítulo específico da história da televisão e da alta sociedade brasileira. O que restou de concreto são as paredes em ruínas, mas o legado de Hebe provou ser mais resistente do que o mármore e o ouro que ela acumulou no Palácio da TV. O segredo da permanência de Hebe não está na preservação de sua casa, mas na memória afetiva de milhões de brasileiros que ainda a veem como a eterna gracinha. Hoje, a mansão pode estar desmoronando fisicamente, mas a energia que ela irradiou durante as décadas de sucesso continua viva em arquivos digitais e no coração dos fãs. O que restou de mais valioso não foi o Palácio da TV, mas a lição de alegria e autenticidade que Hebe deixou para o país, independentemente do teto sob o qual ela vivia. O fim trágico da residência serve como um aviso de que os templos físicos são temporários, mas o impacto humano de uma vida bem vivida é o que realmente permanece. O Palácio da TV pode vir a ser demolido para dar lugar ao novo,
mas o solo onde Hebe Camargo brilhou sempre guardará o eco de seu selinho e de sua risada inconfundível. A mansão se vai, as taças quebram e o ouro escurece, mas o brilho da estrela Hebe é, e sempre será, a única coisa que o tempo e o abandono jamais conseguirão apagar.